Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Estou aqui eu hoje mais uma vez para essa série de vídeos da leitura da Palavra de Deus. E eu estou lendo no livro de Gênesis. E hoje nós vamos ler no capítulo de número 21. Para você que não me conhece, eu sou Arivan Pereira, sou terapeuta emocional, sou cristã, sou especialista em transtornos emocionais e eu sou cristã e eu gosto muito da palavra de Deus. E se você também gosta desse conteúdo, já curte esse vídeo, compartilhe, comente. Se você não gosta, pode dar o seu dislike, não tem problema. Mas eu vou estar lendo essa palavra e eu tenho certeza que o Senhor vai estar falando ao seu coração, assim como ele tem falado comigo. Gênesis, no capítulo de número 21, fala sobre o nascimento de Isaac, sobre Agar e Ismael, quando são mandados embora, e fala da aliança com Abimeleque. Vamos lá sobre o nascimento de Isaac. Versículo 1. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito. Nós vemos aqui que Deus havia feito uma promessa para Sara, que ela iria ser mãe. Sara tinha 90 anos de idade e o Senhor havia prometido para ela há 25 anos atrás que ela iria ser mãe. E ela riu, ela não acreditou. Um ano antes, os anjos apareceram mais uma vez e falou que eles voltariam um ano depois e Sara estaria com o filho nos braços. E Sara riu. Sara não acreditou. Imagina uma senhora idosa com 90 anos de idade. Imagina a situação. Você já parou para pensar? Aqui no versículo 2 diz assim: E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. A palavra do Senhor, ela diz que Deus não é homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa. Ele vela pela palavra dele para fazê-la cumpri-la. Os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. O que Deus promete, ele cumpre. Se Deus prometeu algo para você, creia, acredite que ele vai cumprir, ainda que demore 25 anos. A promessa de Abraão durou 25 anos para que se cumprisse. Aqui no versículo 3 diz assim: E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Abraão era um homem temente a Deus, era um homem obediente a Deus, mesmo com seus erros, com suas falhas, mesmo caindo, mesmo deslizando, porque todos nós erramos, todos nós pecamos por causa da natureza pecaminosa. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo anterior, nós vimos que Abraão mentiu, mas mesmo assim Deus perdoou, Deus teve misericórdia dele e chamou ele de profeta. E Abraão orou pela casa de Abimeleque e Abimeleque foi restaurado a saúde daquela casa, daquela família, dos empregados dele. E aqui diz no versículo de número 4 que Abraão obedeceu ao Senhor. No versículo 5, e era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Você já parou para pensar? Um casal de velhinho, a mulher com 90 anos de idade e o homem com 100 anos carregando um bebê no colo? Imagina uma mulher de 90 anos grávida. Imagina a zombaria que era. Imagina os comentários. Imagina o quanto que eles não foram zombados. Hoje, quando uma pessoa mais idosa está com um bebê, às vezes uma criancinha, as pessoas já perguntam: é seu neto? Naquela época eles deveriam perguntar: é seu bisneto? Olha só, versículo 6.
Disse Sara: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Sara, que antes era uma mulher triste, angustiada, porque ela era estéril, agora o sonho dela se tornou realidade. 90 anos de idade ela foi mãe. Olha só, eu não sei qual é a sua idade, eu não sei qual é o seu sonho, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus pode tornar realidade o seu sonho, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. O versículo de número 7 diz assim: Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice, e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Versículo 9. E viu Sara que o filho que Agar egípcia tinha dado a Abraão zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Olha só, Ismael já estava grande, e quando Isaque foi desmamado, Ismael começou a zombar de Isaque. E Sara não gostou. Por quê? Qual é a mãe que vai ver um filho sendo zombado que vai gostar? Imagina ainda mais uma mulher que foi mãe aos 90 anos de idade, vendo seu filho sendo zombado ali pelo outro irmão. E aí Sara ficou furiosa, ficou revoltada, chegou em Abraão e falou para Abraão mandar a empregada embora com o filho e tudo, porque ela não queria que o filho dela crescesse com aquele outro que foi ela mesma quem colocou a serva dela para deitar com o marido dela para engravidar. Agora que ela era a mãe que ela gerou, ela queria que aquele menino fosse embora com a empregada. E o versículo 11 diz assim: E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Deus falou para Abraão: ouve a tua mulher. Olha só, tem homens que não gostam de ouvir a mulher. E o próprio Deus falou para Abraão ouvir a esposa dele. Versículo 13. Mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e deu a Agar, pondo sobre seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu. Então ela partiu, andando errante no deserto de Beceba. Imagina a dor no coração de Abraão, por causa da mulher dele, ter que despedir o filho dele, mandar o filho embora com a empregada, sem saber qual seria o destino, porque os dois estavam tendo conflito. Isso mostra o quê? Que todas as famílias têm conflitos, todas as famílias têm brigas, têm discussões, têm discórdias. E Abraão, ele sempre queria a paz. Então, para não haver briga, para não haver contenda com os dois filhos dele e com a empregada e a patroa, Abraão teve que mandar o filho dele e a empregada embora. E aí, olha só, e Agar sai ali errante pelo deserto, sem saber para onde ir. Talvez você esteja saindo de um lugar sem saber para onde vai. Olha o que aconteceu com Agar. Versículo 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino.
e assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Imagina o desespero de uma mãe. Acabou a água que ela tinha levado e o menino morrendo de sede. Imagina ele gritando, chorando com sede. E a mãe pegou ele e colocou debaixo de uma árvore e começou a chorar e a clamar a Deus, porque ela não queria ver o filho dela morrendo de sede. Talvez você esteja vendo os teus filhos passar fome, passar necessidade, e você está orando, clamando a Deus. E eu quero dizer para você que Deus, ele está ouvindo o seu clamor, Deus está ouvindo a sua oração. Aqui no versículo 17 diz assim: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. Olha só, o anjo do Senhor apareceu para Agar e falou que Deus ouviu a voz do menino. Deus ouve a nosso choro, o nosso clamor. Ele diz: clama a mim que eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aquele menino estava chorando de sede, morrendo de fome, morrendo de sede. E Agar saiu de perto para não ver o filho morrer de sede. Talvez você esteja ali igual a Agar, chorando para não ver os teus filhos morrer de sede ou de fome. Mas eu quero te dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele, quando nós oramos, quando nós clamamos, Ele ouve, Ele responde o nosso clamor, Ele responde as nossas orações. Aqui no versículo 19 diz assim: abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, no qual foi encher o odre de água e deu de beber ao moço. Olha só, Deus abriu os olhos de Agar e quando ela olhou ao lado tinha um poço. Deus vai abrir os teus olhos e Ele vai ver a provisão, você vai ver a provisão divina. Você vai ver a provisão de Deus que está bem aí do seu lado, porque Deus é o Deus da provisão, é Ele quem provê todas as coisas. Deus proveu a água para o menino e aquele menino não morreu de sede. No versículo 20 diz assim: e era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. Deus é com teu filho, Deus é com você. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Aquela mãe arrumou uma mulher para o filho dela, porque ele cresceu, porque Deus cuidou de Agar, Deus cuidou de Ismael, e Deus cuida de você como Ele tem cuidado até hoje. No versículo 22 já fala aqui da aliança com Abimeleque. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão dizendo: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem ao meu neto, segundo a beneficência que eu te fiz. Me farás a mim e a terra onde peregrinastes. Disse Abraão: eu jurarei. Por que Abimeleque estava falando isso? Porque Abraão havia mentido para Abimeleque, dizendo que Sara era irmã dele. E quase que Abimeleque seria morto. Quase que a família dele toda seria morto por causa do pecado dele, porque ele queria ter a mulher de Abraão como esposa dele. Mas Deus não permitiu que ele tocasse naquela mulher, porque Deus tinha uma promessa para Sara de ser mãe, mas mãe de um filho de Abraão. E no versículo 25 diz assim: Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Você vê que no capítulo anterior, Abimeleque repreendeu Isaac por ter mentido. E agora repreendeu Abraão. E agora Abraão repreende Abimeleque
por ter tomado um poço, os servos dele ter tomado um poço dele à força. Versículo 26. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso, e também tu não me fizeste saber, nem eu ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu a Abimeleque. Assim fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que são estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras da minha mão, para que sejam testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e ficou príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Olha só.